não assistia Isso aí, antes. doutor, isso está mais atrelado ao Estado, a um Estado, não Estado no sentido da entidade estatal, mas a uma situação de desgraça que acomete a maior parte dos brasileiros. É verdade. Então, a preocupação dos brasileiros não é de entretenimento, na verdade, é uma preocupação de desespero. Eu não acho que essa preocupação com a política esteja relacionada a uma vontade de inserção na política, ou a vontade de exercer. Real vontade de mudança, né? Mas, doutor, eu entendo. Uma solução. Eu concordo em parte com o que o senhor está falando, mas se a gente analisar os nossos dados econômicos de 10, 15 anos atrás, a nossa situação econômica era muito pior do que a nossa atual. Dos últimos anos, eu vou falar como um todo. E ainda assim as pessoas estavam mais preocupadas com entretenimento. Se a gente analisar a parte do Brasil, a pior parte histórica do Brasil, nas piores inflações que teve, né, há 30 anos atrás, a situação econômica, a situação era muito mais crítica do que é hoje. E as pessoas ainda não haviam despertado para aquilo. Então, assim, eu acredito que é um conjunto de fatores. As pessoas, é aquela ideia, né, do entretenimento, do pão e circo, ficou para trás. E assim, há poucos anos atrás, nós estamos falando aí de 2000 e... Vamos falar, a última Copa foi 2014, foi quando o povo foi acordar. 2014 que o povo foi pra rua e falou assim, ó, nós não queremos estádio, nós queremos hospital padrão FIFA, nós queremos universidade padrão FIFA. Então assim, eu acredito que a virada de chave foi isso. Então nós estamos falando de 8 anos atrás, em 2014. Né? Então, olhando de 2014 para trás, antes desse despertar, se a gente analisar, tiveram várias outras crises, tiveram outras, até períodos de pandemia prévios na história do nosso país, mas não houve esse despertar como está acontecendo agora. Então, acredito que assim, é um conjunto de fatores. Então, em parte, o senhor tem razão. Realmente, de fato, a conjuntura político-econômica, não só nacional, mundial, levou a isso, mas houve um despertar do povo. Entendeu? Porque em outras situações históricas de crise que nós vivemos, esse despertar não aconteceu. As pessoas estavam ainda preocupadas com entretenimento, estavam preocupadas com aquela política do pão e circo, e hoje não. Não mais. Né? Então, eu acredito que é uma maturidade política do povo brasileiro que vem acontecendo. E se a gente for analisar pelo período que eu estou falando, ainda é uma maturidade que vem ganhando, mas um tanto quanto imatura. Nós saímos de bebê, recém-nascido, a uma criança. Então, a nossa maturidade política republicana está se estabelecendo ainda. A gente vê pela briga de poder que acontece. Né? É a luta pelo poder acima de todas as coisas. E a gente sabe que em outros países que já têm uma maturidade republicana há muito tempo, apesar de existir essa luta, ela é muito mais respeitosa. Né? Ela não é vamos dizer assim, custe o que custar, como a gente vê que acontece. Independente do lado político que a pessoa se posicione aqui. Aqui não é defesa de lado, é defesa do espírito republicano mesmo, de fato democrático. Então, eu acredito que nesse sentido é que houve, de fato, uma mudança da perspectiva e de maturidade do povo brasileiro em relação ao que se estabelece de república. Porque sempre foi obrigação, desde a Constituição de 88, está lá, que a obrigação de prover a saúde pública é do Estado. E na Lei 8.080 de 1990, que é a Lei da Consolidação do SUS, que aí eu conheço bem, aí eu posso falar que assim, da minha área, da área da saúde, eu sei o que eu estou falando, e a minha principal pauta é levar isso, né? Desde 1990. Nós estamos para 2022. E aí, o que foi conseguido construir? Funciona, de fato, a nossa saúde pública? Estamos falando de uma lei de 1990. Então, assim, melhorou em alguns sentidos? Melhorou, mas aí, infelizmente, a gente não conseguiu avançar o tanto que a gente poderia avançar.